Um grupo de amigos vinculados à tradição, aí aos tradicionalistas, sejam os católicos que defendem a missa antiga e as doutrinas antigas anteriores às inovações da Revolução Francesa da Igreja, como diria o cardeal Soenance, também chamado Conselho Vaticano II. Esse grupo de amigos, eles me enviaram um dossiê intitulado As Mentiras dos Tradicionalistas. Provavelmente, com certeza, esse dossiê foi elaborado por gente católicos, que chamam de católicos, liberais, que defendem as ideias inovadoras e revolucionárias do Conselho Vaticano II e que imputam aos tradicionalistas uma série de acusações de falsear documentos, de mentir e de deturpar as coisas, além de das tradicionais acusações de cismáticos, de cisma, e que eles estão fora da comunhão com a igreja, e que eles atacam o concílio, que é tão infalível quanto o concílio de Trento, e que a missa que é de Paulo VI, a missa que vigora até hoje, que vigora de 69 até hoje, é tão católica quanto a missa antiga, Então, a teologia são equivalentes. A teologia da missa de Paulo VI com a teologia da missa antiga seriam equivalentes. E eu queria focar nisso aqui, nessa última pauta, E ali depois fazer umas observaçõezinhas, no Catecismo da Igreja Católica a respeito de uma doutrina, de ensinamentos que estão sendo propagados dentro desse catecismo, Então, é nisso que esse vídeo de hoje ele vai focar. Na verdade, eu teria que fazer vários vídeos também para poder falar sobre esses assuntos, Principalmente da reforma litúrgica. Então, ele vai entrar no bojo, no contexto, como se fosse o segundo vídeo da reforma litúrgica, E aqui a gente vai tratar da ação de um grupo específico de religiosos e de pessoas que elaboraram para a confecção de uma nova missa, de um novo tipo de missa, uma nova estrutura de missa, E são os judeus. Então, esse vídeo vai falar da atuação dos judeus na reforma litúrgica e também na concepção de uma nova catequese a respeito do judaísmo, que sendo ensinado e patrocinado e propagado pela Igreja Católica. Então, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Alexandre, você está no meu canal Marxismo Não É História. Antes de mais nada, é preciso entender uma coisa. Essas pessoas liberais que defendem essas inovações dentro da igreja, eles não partem de documentação da realidade, Eles não partem de premissas que surgem de documentos, de provas documentais ou da realidade. Eles partem do mundo das ideias. É como aquela corrente filosófica lá do século XIV, do Guilherme de Ockham, do nominalismo, que eles partem não da realidade, mas da subjetividade, das ideias, que tudo são coisas, Então não existe nada real, tudo são ideias. Então, a mesma coisa, todo esse subjetivismo que surgiu lá no século XIV, que hoje, então, principalmente nos dias atuais, século XXI, da pós-modernidade, da pós-contemporaneidade, permeiam e impregnam o pensamento das pessoas, e ela vai impregnar também o pensamento de muitos desses católicos. E eles não partem de documentação, porque a documentação existe. Eu tenho um monte aqui, eu tenho várias pastas aqui, eu tenho duas, cheias de documentos, cheias de provas, fontes primárias, de alguém comentando sobre comentários a respeito dessas fontes primárias. Isso fala sobre reforma litúrgica, sobre algumas coisas envolvendo o concílio, mas que geralmente eles não dão muito valor a isso, ou quando comentam só esmiuçadamente daquilo que interessa. Então, eu quero mostrar aqui algumas coisas para vocês e falar nesse vídeo sobre um grupo de pessoas, de indivíduos, que trabalhou muito dentro para que a missa católica fosse renovada, que houvesse uma reforma na liturgia católica, uma reforma quase que completa. E esse grupo é um grupo do judaísmo, é uma da vertente judaica, são os judeus. O judaísmo por trás, escondido, pela American Jewish Committees, ou seja, o Comitê Americano Judaico, eles participaram com sugestões, com críticas, com memorandos, influenciaram grandemente também a reforma litúrgica. Mas não foram só eles, A gente sabe que
que os protestantes também influenciaram, e a maçonaria também, né, deu a sua contribuição, né, nessa reforma litúrgica, mas eu quero tratar aqui especificamente, primeiro, da atuação dos judeus. E judeus esses vinculados à B'nai B'rith, que é a maçonaria judaica. Então, o Comitê Americano Judaico, eles emitiram uma correspondência ao cardeal Agostinho Beia, que depois foi acusado de pertencer a uma loja maçônica, né, ter iniciado na maçonaria. Ele recebeu uma carta dos membros dessa conferência, que os senhores podem observar aqui, endereçada ao cardeal Agostinho Beia, que é o presidente do secretariado da Unidade dos Cristãos, né? Ele foi, né, presidente. Então essa correspondência é datada do dia 17 de novembro de 1961. E o que fala essa correspondência, né? Está falando a respeito de um memorando que eles enviaram no dia 17 de julho de 1961, onde eles falam de diversos elementos antissemitas que, segundo os judeus, estariam contidos na liturgia católica. E aí? Como é que fica? Ainda fala mais, que eles esperam que esses elementos, né, que essas palavras, esses salmos, esses cânticos, essas orações fossem revistas no próximo concílio. Ele está falando do concílio que estava vigente, que é o Concílio Vaticano II. Então, aí quem assina foi o Luiz Kaplan, que é o presidente. Ele assinou e depois ele mandou um memorando, uma série de outros comentários, fazendo comentários às palavras que eles entendem ser antissemitas dentro da liturgia católica, e dentro desse contexto eles criticam os evangelistas, assim, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente o evangelista João, chama de antissemita, chama os padres da igreja, né, de antissemita, até porque os grandes padres da igreja, eles vão chamar a sinagoga de Satanás, ou seja, templo do anticristo, que os judeus não reconheceram o Messias, e pelo judaísmo não reconheceram o Messias, eles vão promover a vinda do anticristo, já que eles não promovem a vinda do Cristo, vão promover a vinda do anticristo, daquele que é contra Cristo. Quem não está comigo, espalha. Então, eles vão fazer crítica a esses padres da igreja, vão criticar e vão recorrer à história, né? Eles vão procurar a história, principalmente no período da Idade Média, para poder acusar os cristãos de serem antissemitas, de promover ódio aos judeus durante aqueles pogrões da Idade Média. Como eu disse num outro vídeo, pogrom é um termo russo que foi adaptado para poder designar todos os ataques que foram cometidos aos guetos dos judeus, né? Principalmente na Idade Média, na Rússia, também no século XIX, e também os ataques aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eles vão recorrer à história e vão fazer uma análise histórica, claro, bastante tendenciosa, uma abordagem histórica bastante tendenciosa, só mencionando os que os cristãos fizeram aos judeus, sem mencionar que muitos desses ataques foram em retaliação, em resposta ao grande problema que os judeus foram acusados, né, de sequestrar crianças dos cristãos para poder oferecer sacrifícios durante a Páscoa judaica, durante a Pessá. E, inclusive, esse livro, que eu já mencionei numa outra oportunidade, que é o de Ariel Toaf, que é chamado Páscoa de Sangue, ele vai relatar uma série de ocasiões em que os judeus, segundo o autor, que é filho de um rabino, é o filho do Eliá Toaf, que foi o rabino que recebeu a visita de João Paulo II em 1986. Ele é o filho do rabino, né, do rabino de Roma. Então, quando João Paulo II visitou a sinagoga, foi o Eliá Toaf que recebeu. Eliá Toaf, que é o pai do Ariel Toaf, que escreveu esse livro, Páscoa de Sangue, acusando os judeus de uma série de problemas, principalmente referentes à ocasião do sequestro de crianças cristãs para sacrificar na Pessá, da Páscoa judaica. Então, essa análise que eles fazem é bem fidedigna e coerente com os interesses dele, mas eles não
mencionam, né, o porquê. Eles pegam e cometem anacronismos, né, omitem informações para poder praticamente se fazerem de vítima e acusar a igreja de antissemita, né? Então, segundo eles, essas seriam as razões para que a liturgia católica fosse alterada e que esses textos fossem retirados, porque eles inspiram o antissemitismo, inclusive na liturgia da Semana Santa, quando os textos antigos, das liturgias antigas, falavam dos judeus, que eles entregaram Cristo a Pilatos e que pediram para que Pilatos os crucificassem, e que isso gerava ódio da cristandade medieval, e por causa disso os cristãos iam para os guetos e assassinavam todos os pobres judeus. Assim que é a análise que eles fazem no memorando que vai anexado a essa correspondência aqui. Então, que por isso eles entendiam que a Igreja Católica deveria alterar a sua liturgia, alterar a sua missa, porque dentro da estrutura da missa, dentro da teologia da missa, então, na missa de São Pio V, óbvio, nós estamos falando, haveriam elementos, palavras, frases, orações, preces, cânticos, totalmente fundamentados em práticas antissemitas. E qual é o dever do clero católico nessa história toda, né? Acho que é o grande questionamento que se faz. O que um prelado, um cardeal como Agostinho Béa deveria fazer? Quando lê um memorando desse e acusando a igreja de cometer sérios crimes na Idade Média, de antissemitismo, o que eles deveriam fazer se fossem zeladores mesmo, defensores da fé católica, né? No mínimo, eles deveriam apontar todos os erros e os anacronismos que eles cometeram quando eles fizeram a abordagem histórica para justificar a alteração da liturgia. Mas eles nada fizeram, muito pelo contrário, acolheram com bons olhos e aceitaram a acusação de que a igreja era antissemita. E nesse ponto eu queria tratar de mais uma explicação aqui. Porque acusa-se de antissemitismo tudo que se fale contrariando os judeus. Mas tem que lembrar de algumas coisas, né? A primeira coisa é que semitas são vários povos, não são só os judeus, né? Então aí tem os árabes, tem outros povos que também são de origem semita, né? E que então, o antissemitismo não seria só vinculado a qualquer ação contra os judeus, contra a raça judaica, não. Mas todos os povos de origem semitas, e que não são só os judeus. E segundo ponto, Hannah Arendt, que é uma filósofa judia também, né, ela é de origem judaica, ela escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo. E lá ela faz uma distinção entre antissemitismo, antijudaísmo e até mesmo o chamado Holocausto, que hoje muita gente contesta. E ali ela vai colocar algumas ocasiões que caracterizam a cada parte. O antijudaísmo, a aversão à religião judaica, à lei antiga, e que é onde está contido todas as pregações dos padres da igreja. Então, antissemitismo seria uma aversão à raça, ao povo judaico. E aí o Holocausto, propriamente dito, é aquilo que, segundo ainda... fora os revisionistas, eles que já lançam as devidas contestações à questão do Holocausto, há várias ocasiões, várias contestações a isso, mas o Holocausto seria o que aconteceria aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e o nome Holocausto também dizem alguns que foram dados justamente para poder fazer a antítese ao Holocausto que sofreu Nosso Senhor, ou a Shoah, sacrifício dos judeus. Mas o que eu quero chamar a atenção os judeus emitem um memorando para os prelados da igreja que estão elaborando um concílio, que estão promovendo um concílio, e acusam a igreja de cometerem uma série de barbaridades, de atos de antissemita, e solicitam, tem a ousadia de solicitar a mudança, que se solicite a mudança e principalmente a supressão de uma série de orações belíssimas, de preces, de cânticos e de uma série de outras coisas, porque se referem ao judaísmo, se referem aos judeus, e que, segundo eles, seriam incitação ao ódio, que seriam propagação de antissemitismo, e então deveria ser retirado em nome do politicamente correto, em nome das boas relações entre catolicismo e judaísmo. E, pasmem, o clero católico aceita. E o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso. Eles fazem uma faxina
dentro da liturgia católica. Inclusive é um santo citado aqui, que é o São Simão de Trento, que foi um santo que foi uma criança que foi sacrificada pelos judeus, foi canonizada pela igreja, mas que depois teve o seu nome retirado, a sua festa retirada do martiriológico atual, e segundo alguns desses padres, desses mais revolucionários, né, eles acusam e dizem que esses não são santos existentes, que são lendas medievais. Então, é isso, simplesmente é isso que acontece com relação à reforma litúrgica. Um grupo, esse é um dos grupos, mas é um grupo articulado, está vinculado à maçonaria, também assim como outros grupos que também trabalharam na reforma litúrgica, trabalharam na reforma litúrgica, também estipularam, também elaboraram, também trabalharam para poder alterar e mudar a liturgia da missa. Então, aqui, mas a gente está falando especificamente de um grupo, que é o grupo dos judeus, e que Roma aceitou. Enviaram carta para Paulo VI, para João 23, todos eles aceitaram de bom grado aquilo tudo, né? E daí, esse mesmo grupo, inclusive, ele vai se gabar de ter sido um dos redatores, né, de ter sido um dos seus integrantes, redatores da Nostra Aetate, que é um documento conciliar que fala da relação da igreja com várias outras religiões, o judaísmo, se não me engano, ou o judaísmo ou o islamismo, se não me engano, e outras. Mas, enfim, volta-se aqui a enfatizar, o judaísmo, a maçonaria judaica, ela atuou ativamente dentro do processo da liturgia, da mudança da liturgia católica, né? Então, e não só isso, existem outros elementos aqui que eu deveria trabalhar. Eu poderia falar aqui agora, no caso da grande loja italiana, né, que mandou carta para o cardeal, o Monsenhor Bonini, que também foi acusado de ser maçom, foi expulso de Roma, mas isso a gente vai entrar num outro vídeo, a gente vai deixar para falar isso depois. Mas agora, eu queria fechar esse vídeo, que já mostrou aqui o dossiê, o memorando, a carta falando do memorando que eles enviaram para Roma, solicitando a mudança da liturgia, né, dos trechos litúrgicos da Igreja Católica, da Missa Católica, e queria deixar claro que não ficou só nisso. Temos aí mais dois acontecimentos simbólicos, né, que evidenciam que tem alguma coisa acontecendo, que aconteceu alguma coisa e que isso parte de que tem um marco zero. E esse marco zero, pelo que aconteceu aqui, pela mudança da teologia da missa, pela mudança da liturgia católica, a gente, por aqui, pelo memorando dos judeus, a gente consegue entender que é o próprio concílio, porque ele já fala que a partir do concílio e que eles têm a esperança que esse concílio reveja uma série de doutrinas católicas que seriam prejudiciais ao judaísmo. E depois do concílio, esses mesmos judeus elogiam. E esses mesmos judeus, eles se gabam de serem um dos redatores de um documento conciliar, que vai fazer uma série de elogios aos judeus. Então, algo está errado. E esse marco zero, na minha opinião, parte do concílio. E a liturgia da missa, ela vai ser alterada. A liturgia e a teologia da missa, ela vai ser alterada, uma vez que se tiram uma série de elementos essenciais da liturgia, que por considerar que aqueles textos são antissemitas e vão afrontar os judeus. Então, e aí já tem vários trabalhos aí, vários artigos publicados na internet, textos, falando disso, né, dessa alteração da teologia. Inclusive o próprio cardeal Alfredo Ottaviani, que era o prefeito da congregação do Santo Ofício, ele escreveu, juntamente com o cardeal Bach, um memorando falando sobre essa liturgia da missa de Paulo VI, que se afastava grandiosamente e espantosamente da teologia católica de missa. E isso aí depois caiu no esquecimento, ficou abafado, e não se fala mais nisso, nem tem no site do Vaticano, mas foi publicado, todo mundo sabe disso. Mesmo que, mas se retratou. Se retratar é ele corrigir todos os erros que ele supostamente teria escrito naquele documento. Ele não fez isso. Não, se retratação, né? Ele fala, escrevi aquilo, mas aqui não, me deturparam. Não, então eu vou fazer o seguinte, olha só, me fala onde eu escrevi isso aqui, mas isso aqui tá errado, na verdade é assim. Eu escrevi isso aqui, mas isso aqui tá errado, na verdade é isso. Não foi feito isso. E por que não foi feito?
Então, porque você sabe que o texto está certíssimo. Ele tem a teologia de missa nova de Paulo VI se afasta grandiosamente da teologia católica de missa e se aproxima dos protestantes. Como a gente fala do protestantismo e do rito judaico. Tanta referência a memorial, a ceia, a referência memorial faz com que aproxima-se do judaísmo, a referência à ceia ao protestantismo. E não é por acaso que tão logo essa missa foi propagada, né, foi promulgada, você vê ministros protestantes, calvinistas, presbiterianos, luteranos, celebrando com padres católicos. As mesmas orações, cada um à sua maneira. Cada uma maneira católica, outra maneira protestante, e tudo normalmente. Aí entra a pergunta, por que é que esses mesmos ministros protestantes jamais celebraram a missa de São Pio V? O que tem na missa de São Pio V que faz eles terem tanta aversão que nunca, jamais na história você viu um ministro luterano, ou um calvinista, um presbiteriano, todos aqueles protestantes tradicionais da linha europeia que celebram missa e entende como ceia, como representação, como memorial, eles jamais celebraram a missa de São Pio V, que é a missa tridentina, mas celebram tranquilamente a missa de Paulo VI. Né? Então, que teologia é essa? Que é a mesma, mas que na primeira eles não celebram, mas na segunda se celebra. É isso que as pessoas têm que levar em consideração, tem que questionar, fazer esses questionamentos. O católico, se é católico mesmo, ele tem que fazer esses questionamentos. O que há de errado, então, com a missa de São Pio V? Que os ministros protestantes se repudiavam e nunca celebraram, mas a missa de Paulo VI, todos eles celebram, cada um a seu modo, né? As mesmas orações, mas cada um a maneira protestante e o padre a maneira católica. Então, há algo de podre no reino da Dinamarca, parafraseando Shakespeare. E para fechar esse vídeo e para provar que há algo podre no reino da Dinamarca, eu deixo a questão da liturgia, da atuação judaica da liturgia de lado e vou entrar na questão do catecismo, o que está sendo ensinado hoje como doutrina católica. Então vocês podem observar aqui no catecismo, o catecismo da Igreja Católica, que é o catecismo promulgado por João Paulo II, né? O que eu chamo de catecismo amarelão, mas é o novo catecismo da Igreja Católica, é o catecismo que foi promulgado em 1992. Né? E no catecismo, nesse catecismo diz o seguinte, número 121, fala sobre o Antigo Testamento. Abre aspas. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Agora preste atenção. Pois a antiga aliança nunca foi revogada. Vou repetir. Eles dizem que a antiga aliança nunca foi revogada. Espera aí. Como pode? Vamos ler aqui um documento de Pio XII. E aí eu queria que alguém me desse uma explicação convincente, né? Eles dizem aqui, dizem duas coisas certas, né? O Antigo Testamento é parte indispensável da Sagrada Escritura. Correto. Ninguém contesta isso. Certíssimo. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Correto. Aí eles concluem, ele apresenta duas premissas certas e a conclusão errada, né? Pois a antiga aliança nunca foi revogada. O que é isso, gente? Como é que pode uma coisa dessa? Isso aí vai contra o magistério anterior. Olha o que o magistério anterior diz, na pessoa de Pio XII, na Mystici Corporis. Eu peço desculpa até na leitura, porque aqui a iluminação é fraca, eu já não estou enxergando bem, e a letra é pequena, e aí, por eu não enxergar bem, acabo embaralhando um pouquinho, mas vamos tentar aqui. Mystici Corporis, de Pio XII. Ele diz o seguinte, ele explica e desmembra tudo isso aí e refuta toda a tese aqui da antiga aliança não ser revogada. Ele vai dizer o seguinte, primeiramente, com a morte do Redentor, foi abrogada a antiga lei e sucedeu-lhe o Novo Testamento. Mas a antiga aliança nunca foi revogada? Como é que é isso? Diz mais.
Pio XII diz o seguinte: enquanto o divino Salvador pregava num pequeno território, pois que não fora enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, corriam juntos a lei e o evangelho. Olha só, explica direitinho aqui por que é que a lei e o evangelho corriam juntos, né, enquanto Cristo pregava. Ele veio as ovelhas da casa de Israel. E essa passagem bíblica também vai refutar uma outra afirmação, um outro decreto promulgado pela igreja recentemente. Mas depois a gente fala disso. Aí aqui, voltemos aqui. Então, Pio XII diz que enquanto Cristo estava na terra, pregando, corriam junto a lei e o evangelho. Olha aqui que ele fala e conclui. Olha o que Pio XII diz. Mas no patíbulo onde quem morreu? Cristo morreu, anulou a lei com as suas prescrições. Ou seja, a antiga lei morre na cruz com Cristo. Aqui ela foi anulada. Na cruz, a antiga lei foi revogada. Mas, segundo o catecismo de João Paulo II, o novo catecismo da Igreja Católica vigente hoje, né, que é o que está sendo vinculado, o que se ensina, se baseia nesse catecismo, a antiga aliança nunca foi revogada. E aí eu pergunto para aqueles que hoje defendem o magistério conciliar, que defendem as doutrinas do concílio, que dizem que são tão infalíveis quanto o Concílio de Trento, porque aqui é uma antítese, né? Aqui é uma dialética. Ou eu sigo Pio XII ou eu sigo João Paulo II. Como é que eu faço? A antiga aliança foi revogada? A antiga aliança não foi revogada, como diz o magistério conciliar? Né? Se foi revogada, então João Paulo II está errado. Essas doutrinas aqui do catecismo estão erradas. Tem que ser refeita, tem que ser corrigida. Se não foi revogada a antiga aliança, então o Messias não veio. O Messias tem que vir. Cristo é um impostor. Se Cristo é um impostor, seu sacrifício foi em vão. Então ele não redimiu ninguém. E se não redimiu ninguém, voltemos ao sacrifício anterior. De bodes, de pombos, de ovelhas. Então acaba com o cristianismo. Os judeus estão certos. É só isso que entra em questão, né? Então os senhores expliquem... os defensores dessas aberrações expliquem para a gente o que está de errado aí, como se deve interpretar esse tipo de ensinamento, porque a gente lê, na leitura do texto, diz que claramente no catecismo que a antiga aliança não foi revogada, mas no documento de Pio XII diz que foi revogada. Pio XII, aqui, os documentos de Pio XII, aí aqui, Mysticis Corporis, para os senhores verem que eu não estou inventando nada. Tá? É no número 28 essa parte, em que Pio XII ele comenta sobre a questão da antiga aliança, como ela foi abrogada. Então os senhores podem pesquisar, até no site do Vaticano vocês vão encontrar. E para fechar esse vídeo, quando eu digo aqui que a citação aqui no documento, né, de Pio XII, que vai refutar e vai aniquilar com um decreto promulgado por um órgão, por uma comissão do Vaticano atual, em 2017, sobre os judeus, eu estou me referindo eu até anotei aqui, a Pontifícia Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo. Por quê? Porque o cardeal Kurt Koch, juntamente com o rabino David Dozen, esse rabino já acusou Pio XII de barbaridades. Ele calunia o Papa Pio XII com respeito da questão do nazismo o tempo inteiro, mas esse é bem visto em Roma, ele é recebido com pompas em Roma, e esses caras vão discutir se os judeus precisam se converter para se salvar. E qual é a conclusão que esses caras chegam? Que os judeus não precisam se converter, que os católicos estão proibidos de tentar evangelizar os judeus. Olha que coisa linda. Mas Jesus diz aqui, os evangelistas dizem aqui, o evangelista Mateus 15:24, ele vai dizer que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mas então, e o próprio Cristo, ele diz que a ressurreição é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. O próprio Cristo fala que antes de Abraão ele era, eu sou. O próprio Cristo fala que para ser salvo tem que crer nele e ser batizado. Então, tudo isso não é válido. Ou seja, não só essa nova doutrina, essa revolução que acontece, silenciosa, que ocorre na Igreja Católica, que altera a liturgia, que altera a catequese, que altera tudo na Igreja, ela
não só ela rasga todos os documentos solenes do magistério anterior ao Concílio Vaticano II, como eles também rasgam as próprias escrituras, eles ignoram os próprios ensinamentos de Cristo. E se baseiam no argumento da autoridade para impor aquele psicológico a esses católicos, que muitos acreditam que são ensinamentos da igreja, mas não são. Então, quando esses grupos defensores dessas ideias do concílio, da reforma litúrgica, eles se reúnem para escrever dossiês acusando um determinado grupo que se opõe a essas ideias, essas inovações do concílio, né, eles deveriam procurar ter pelo menos o bom senso de estudar, de ver o que está sendo ensinado por nessas novas doutrinas do concílio, e aí tentar dizer e falar, e pelo menos tentar interpretar isso à luz da tradição. Porque muito se fala nisso, interpretar à luz da tradição, mas como interpretem, mostrem. Como interpretar à luz da tradição que a antiga aliança não foi revogada, com o que o Pio XII ensina aqui dizendo que foi revogada? Uma frase nega, um ensinamento nega, outra afirma. Então, enfim, é preciso um pouquinho de coerência e de honestidade dessas pessoas para poder entenderem, né? Ou seja, tá errado. Mudaram. E por que então você vai acusar um grupo de tradicionalistas, de outros? Porque eles se opõem ao que não está certo, ao que mudou. Então, onde é que esse magistério conciliar tirou isso? Tirou isso que a antiga aliança não foi revogada. Então, onde é que eles tiraram? Das escrituras? Do magistério ordinário? Quem decretou isso? De onde foi? Porque mesmo uma definição ex-cátedra, ela precisa ser baseada em alguma coisa, né? Nos ensinamentos de Cristo, nas Sagradas Escrituras, no magistério ordinário, mas não se vê nada disso. Isso aqui é uma inovação. E então, são essas coisas que fazem. E essas inovações, essas inovações, elas têm um marco zero. Esse marco zero eu consigo, porque já ali, como a gente mostrou no começo desse vídeo, tem troca de correspondência entre judeus vinculados à maçonaria judaica, a prelados e até papas da igreja, dentro do concílio, pleiteando mudanças na igreja, numa série de elementos da liturgia católica que eles entendem ser antissemitas, não só elementos, mas também ensinamentos, né? Porque se redigir um documento, né, conciliar, e mudando totalmente, renorteando o ensinamento da igreja com relação aos judeus, ao judaísmo, né? E ensinando outra coisa. E quem foi um dos escritores, os ideólogos, aqueles que também escreveram, redigiram esses documentos? Os próprios judeus, como eles se gabam de dizer. Os intelectuais aqui, os integrantes do Comitê Americano Judaico, eles disseram isso claramente. Então, quando acusam, quando escrevem dossiês falando as mentiras dos tradicionalistas, eles estão se referindo ao quê? Não vi mentira nas acusações dos tradicionalistas, não. Muito pelo contrário. São muito bem fundamentadas, muito bem embasadas. Você tem documentos de inimigos da igreja tentando mudar a igreja por dentro, usando de prelados da igreja que são liberais e abertos a todas essas mudanças. E aí, o que deu? Uma divisão aí dentro de doutrina, ou seja, vocês judeus agora, o católico está proibido de evangelizar os judeus, mas a gente pode deixá-los ir para o inferno, né? Pior, oficialmente numa doutrina do catecismo da Igreja Católica, ensinando uma doutrina que é completamente, diametralmente oposta ao ensinamento do magistério ordinário da Igreja. Como é que é isso? Mas vou terminar por aqui, numa outra ocasião, no próximo vídeo, a gente vai voltar nesse assunto da reforma litúrgica e vai tentar pegar alguns exemplos do catecismo, né, do que está sendo ensinado hoje, desses documentos da igreja, documentos pós-concílio, e a gente vai falar da atuação dos protestantes, da maçonaria, né, e da atuação do Monsenhor Bonini dentro da liturgia da missa, né. Alguém pode, para terminar, só queria falar mais alguma coisa, só mais uma coisinha. Muitos vão dizer assim, mas apesar dos maçons, apesar dos protestantes, apesar dos judeus vinculados à maçonaria judaica, a missa é válida. Ninguém está dizendo que não é.
A missa pode ser válida, a missa é válida, mas a questão é ser válido e ser ilícito, né? É válido, mas é lícito? Na Revolução Francesa, no período pós-Revolução Francesa, por exemplo, havia muito desse problema, né? Da missa válida e da missa lícita. Por quê? Porque houve uma Constituição Civil do Clero, né? E os clérigos franceses, eles foram obrigados a prestar juramento aos revolucionários, ou seja, eles tinham que prestar obediência primeiro aos revolucionários franceses, e antes, primeiro eles do que o Papa. Então, ao invés deles prestarem obediência ao Papa, eles tinham que prestar, na hierarquia deles, obediência aos políticos revolucionários, a Revolução Francesa, ao governo revolucionário. E aí aconteceu o quê? Muitos não quiseram fazer esse juramento, muitos não juraram. E aqueles que não juraram foram assassinados. Então teve uma divisão do clero francês entre os juramentistas e os não juramentistas. Aqueles que não juraram preferiam morrer do que cometer um cisma e não jurar, como se diz? Eles não ser fiéis ao Papa, né? Mas esses foram assassinados, eles tiveram que se esconder, uns se esconderam, fugiram, celebravam clandestinamente. Já o clero que prestou, dos juramentistas, aqueles que prestaram juramento à Revolução, de fidelidade e obediência aos políticos revolucionários, esses aí, eles foram regularizados, receberam dinheiro. O governo revolucionário francês pagava um salário para eles, e eles prestavam obediência a esse grupo, né, o governo. Aí entrou-se um paradoxo. Por quê? Os dois grupos celebram missas válidas, né? São validamente ordenados, os caras celebram missas válidas. Mas aí havia o problema de que um grupo prestou juramento à Revolução Francesa e praticamente, e nesse juramento eles tinham que não jurar ao Papa. Eles tinham que acabar com essa ideia de obedecer ao Papa primeiro a eles, né? Então, em detrimento ao Papa, eles tinham que prestar juramento à Revolução Francesa primeiro. E aí entrava nessa questão: vai participar de uma missa celebrada por um padre juramentista ou não? Válido lícito não é. É esse o problema que você pode transferir e deve transferir para hoje. A missa de Paulo VI é válida, né? Desde que seja celebrada com o espírito católico, já que ela é ambígua e pode ser celebrada com o espírito protestante, né? Tanto que os pastores celebravam, mas é lícito. Mas isso é um assunto de teologia, né? Já não compete a mim, né? A minha função é passar a parte histórica. Mas eu queria deixar esse exemplo dos padres juramentistas da Revolução Francesa para que vocês façam uma reflexão. Então, é isso. Assim, se o indivíduo aqui vai continuar na missa de Paulo VI, vai procurar missa tridentina, isso aí já não me diz respeito. Se vai abrogar aos ensinamentos do concílio e não vai, isso aí para mim não me diz respeito, não compete a mim. O que compete a mim, minha função de pesquisador, minha função de formado em história, e dizer a verdade. E a verdade é que a missa, a liturgia católica, ela teve atuação aqui, ela mudou. E mudou porque teve atuação de inimigos da igreja. Judeus vinculados à maçonaria, a própria loja maçônica italiana, a protestantes, que mudaram a teologia da missa católica. Isso aí não haja dúvida. Não só a teologia da missa católica. Os judeus mudaram a doutrina do catolicismo, né? Como a gente pôde provar aqui. Então, é isso que me compete a mim. Se o indivíduo vai aceitar, se não vai aceitar, se vai chamar de cismático, se vai fazer, vai acontecer, vai dizer que eu estou fazendo proselitismo, isso aí não me diz respeito. Na verdade, a parte teológica também já não compete a mim, mas eu tinha que fazer esse adendo para que vocês entendessem. De repente, ter uma ideia, uma dimensão maior, né, da questão da licitude e da validade. Então, eu termino aqui. Tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço e espere o próximo vídeo que eu vou dar continuidade a esse assunto da reforma litúrgica.